Há um estado em que muitos vivem sem saber. Um estado que não se reconhece em exames médicos, que não aparece em radiografias, mas que se reflete no rosto cansado, na respiração entrecortada, nas noites de insônia. Chama-se modo de sobrevivência. E se alguma vez você sentiu que sua vida se resume a resistir mais um dia, provavelmente já está aí. O modo de sobrevivência é essa sensação de estar à beira do colapso, mesmo quando por fora nada parece tão grave. É levantar-se com a mente acelerada, revisando listas infinitas de pendências que nunca terminam. É comer sem saborear, dormir sem descansar, conversar sem realmente ouvir, porque dentro de você, tudo é ruído. É viver com a ideia de que se baixar a guarda por um segundo, tudo desmoronará. Talvez você já tenha experimentado isso depois de uma perda, quando a dor se torna um peso insuportável e você sente que só consegue aguentar. Talvez tenha surgido em meio a problemas econômicos, onde cada decisão parece uma ameaça e cada gasto um perigo. Ou talvez tenha aparecido em relacionamentos desgastantes, onde seu corpo continua presente, mas sua mente só busca sobreviver à próxima discussão. Em todos os casos, a experiência é a mesma. A vida deixa de parecer vida e se converte em uma batalha silenciosa para não colapsar. O modo de sobrevivência tem muitas faces. Alguns o vivem em forma de luta. Trabalham até a exaustão, brigam contra tudo, tentam demonstrar que aguentam mais do que suportam. Outros o vivem em forma de fuga. Se escondem, evitam decisões, buscam anestesia em distrações que não resolvem nada. Há quem se paralise, incapaz de dar um passo porque cada movimento parece arriscado demais. E também existem aqueles que buscam agradar. Dizem sim para tudo, se desgastam tentando satisfazer, porque acreditam que dessa forma garantem sua segurança. Seja qual for a forma, o preço é o mesmo. Sua vida deixa de ser sua. Você se converte em prisioneiro da urgência, preso em uma jaula invisível que você mesmo reforça dia após dia. E o pior é que ao se acostumar a esse estado, você o normaliza. Pensa que é natural viver assim, cansado, preocupado, com medo constante. Mas não é. Os estoicos sabiam bem disso. Para eles, a vida humana não deveria se reduzir a sobreviver, mas a viver com virtude, com serenidade, com propósito. Marco Aurélio, que governava em meio a guerras, pestes e conspirações, não escrevia em suas meditações sobre como apenas resistir, mas sobre como manter a calma e a clareza em meio ao caos. Epicteto, que havia sido escravo, não ensinava como suportar a dor das correntes, mas como libertar a mente mesmo quando o corpo estava limitado. Eles entendiam algo que esquecemos: sobreviver não basta. Quando você vive em modo de sobrevivência, sua mente se alimenta de urgência. Tudo parece importante, tudo parece inadiável, tudo parece um perigo. E sem perceber, você sacrifica sua paz interior no altar do imediato. Acredita que está resolvendo, mas na realidade só está apagando incêndios que se reacendem no dia seguinte. Vive em estado de alarme permanente, como se cada instante fosse questão de vida ou morte. O choque emocional é este. Se você permanecer tempo demais nesse estado, seu corpo e sua mente se quebram. Não há sistema que aguente um alarme aceso o tempo todo. O estresse crônico, a ansiedade, a sensação de vazio, as doenças silenciosas. Tudo isso são contas que o modo de sobrevivência cobra. E não o faz de uma só vez, mas gota a gota, até que um dia você acorda sem energia para continuar. Por isso você precisa parar, precisa olhar para si mesmo e ter a coragem de reconhecer: estou em modo de sobrevivência. Porque nomeá-lo é o primeiro passo para quebrá-lo. E é aqui que entra a saída. Não uma solução mágica ou imediata, mas um caminho estoico, comprovado em séculos de prática, que devolve o comando da sua vida. Os estoicos nos deixaram ferramentas para enfrentar o caos com clareza. Nos ensinaram que não podemos controlar tudo, mas podemos controlar nossa mente. Que nem todo pensamento merece nossa aprovação. Que a calma se constrói com atos pequenos, constantes, e não com grandes promessas.
que o descanso não é luxo, mas dever. Que a virtude é o único padrão que não colapsa, mesmo que o mundo desmorone. Este episódio é o sinal que você estava esperando. Se você sentiu que está vivendo no limite, se reconhece em si os sintomas da sobrevivência, este é o momento de parar e escutar. Não para ficar preso na queixa, mas para aprender a sair do modo de sobrevivência com sabedoria, passo a passo, quebrando cada corrente até se libertar. Fique até o final, porque o que você encontrará aqui não é apenas teoria, mas um manual estoico para recuperar sua serenidade antes do colapso. Antes de começar, quero que você declare seu compromisso deixando nos comentários: antes do colapso, eu escolho minha saída. Essa frase será um lembrete de que você não está aqui para continuar preso no modo de sobrevivência, mas para reconhecê-lo, enfrentá-lo e sair dele com clareza. Este é o momento de provar a si mesmo que você merece calma, dignidade e liberdade interior. Sem mais delongas, comecemos. Primeira lição estoica. Nomeie seu estado. Recupere o comando. O pânico cresce na névoa. A confusão é o seu terreno fértil. Quando você não entende o que sente, quando tudo se mistura em um turbilhão sem nome, o medo encontra a oportunidade perfeita para se instalar. Por isso, o primeiro ato de governo interior é simples, mas decisivo: dar nome ao seu estado. Dizer com clareza: estou em modo de sobrevivência. Parece óbvio, mas não é. Passamos dias, semanas, até anos presos nessa dinâmica sem reconhecê-la. Dizemos que estamos cansados, que estamos estressados, que temos muito trabalho, que a vida está difícil. Mas não chamamos as coisas pelo seu verdadeiro nome: modo de sobrevivência. Esse estado em que você não vive, apenas resiste, em que não pensa com calma, apenas reage com urgência. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando aprendemos a distinguir impressões de julgamentos. Uma impressão é o que você sente no corpo: o coração acelerado, a tensão nos ombros, a falta de ar. Um julgamento é o que você interpreta dessa impressão: não aguento mais. Isso é demais para mim. Vou colapsar. O problema surge quando você confunde esses dois planos e acaba escravizado pelo seu próprio julgamento. Mas se consegue parar, observar sua impressão e nomear seu estado com neutralidade, você dá o primeiro passo para recuperar o comando. Imagine um soldado em meio à batalha. A diferença entre sobreviver ou perder não está apenas na força dos músculos, mas na clareza de seu diagnóstico. Se confunde um ataque lateral com um frontal, sua resposta será equivocada. Do mesmo modo, se confunde sua ansiedade com incapacidade, sua resposta será render-se. Mas se disser: isto que sinto é modo de sobrevivência, você já deu um passo rumo à lucidez. Nomeie-o. Diga em voz alta se necessário: estou em modo de sobrevivência. Essa frase converte o caos em diagnóstico. Tira você do estado nebuloso em que tudo é ameaça e lembra que o que acontece não é sua identidade, mas um estado passageiro. Você não é o modo de sobrevivência, você está em modo de sobrevivência. E essa diferença muda tudo. Quando consegue nomear, ativa-se uma distância interior. Você já não é um mar revolto, é alguém que observa o mar. Esse instante de distância é o que os estoicos chamavam de hegemonikon, o princípio reitor da mente, a capacidade de se elevar um pouco acima do que acontece e decidir. Faça o exercício agora. Pense nos momentos em que seu corpo entra em alerta, luta, fuga, paralisia ou complacência. Como isso se manifesta em você? Você é daqueles que se ativam freneticamente e fazem demais, dos que evitam tudo e se escondem, dos que congelam sem agir, ou dos que dizem sim para tudo para não gerar conflito? Cada um desses padrões é um rosto do modo de sobrevivência. Nomeá-lo é o início para desarmá-lo. Marco Aurélio, em meio a guerras, escrevia em seu diário para nomear seus estados. Não dizia: sou um desastre, mas hoje sinto agitação, hoje sinto impaciência, hoje sinto tristeza. Ao dar nome, recuperava o comando. Convertia emoções difusas em objetos de reflexão. E ao fazer isso,
deixava de ser escravo delas. O estoicismo nos convida a um ato de humildade e lucidez. Diagnosticar antes de reagir. Se seu corpo entra em alarme, não corra a obedecê-lo cegamente. Pare e pergunte: que nome tem isso que sinto? Se for medo, nomeie-o. Se for cansaço, nomeie-o. Se for sobrevivência, reconheça. Porque aquilo que você nomeia perde poder. Na prática, você pode fazer isso de forma muito simples. Pegue papel e escreva seu estado atual em uma frase curta. Não enfeite, não dramatize, apenas descreva. Estou em alerta, estou ansioso, estou em modo de sobrevivência. Essa clareza escrita é uma primeira vitória. Você passou da confusão à ordem, e da ordem ao comando. Lembre-se, você não pode governar o que não sabe nomear. Se tudo é um turbilhão sem definição, será arrastado. Mas se consegue dar nome, já tem uma base firme sobre a qual construir a saída. O modo de sobrevivência quer que você acredite que está condenado a permanecer nele. Mas, ao nomeá-lo, você lembra à sua mente que é um estado, não uma condenação. E um estado pode ser mudado. Por isso, toda vez que sentir o coração acelerado, a mente transbordando e a urgência de fugir ou agradar, não caia na névoa. Diga: isto é modo de sobrevivência. E em seguida, faça a pergunta estoica: o que depende de mim nos próximos 10 minutos? Essa pergunta abre uma porta que o caos não pode fechar. A filosofia estoica não é uma fuga, é uma bússola. E a bússola só serve se você primeiro reconhece onde está. Nomear seu estado é fincar a estaca no chão e dizer: aqui estou, este é o terreno. A partir daí, você já pode começar a caminhar para fora. Segunda lição estoica: a dicotomia do controle em versão de emergência. O modo de sobrevivência tem uma armadilha. Faz você sentir que precisa resolver tudo agora. Cada problema se transforma em urgência, cada decisão em vida ou morte, cada pendência em ameaça. O resultado é que sua mente transborda tentando controlar o incontrolável. Você se preocupa com o que os outros pensam, com os resultados futuros, com erros passados que já não pode mudar. E enquanto sua energia se gasta nesses terrenos alheios, você descuida do único que realmente depende de você: sua próxima ação. Epicteto ensinava com uma frase tão simples quanto contundente: das coisas, algumas dependem de nós e outras não. Essa é a dicotomia do controle, o princípio orientador do estoicismo. Mas quando a vida parece estar em chamas, quando tudo parece desmoronar, precisamos aplicar esse ensinamento em sua versão mais prática, a versão de emergência. Não se trata de filosofar longamente nem de contemplar conceitos abstratos. Trata-se de um ato imediato: reduzir o foco, perguntar a si mesmo em meio ao caos: o que está em minhas mãos neste instante? E a resposta quase sempre é pequena, concreta, administrável. Você pode controlar sua respiração, seu tom de voz, a próxima ação que decidir. Só isso. O resto, opiniões, resultados, julgamentos externos, o passado, deve sair do tabuleiro, pelo menos por agora. Imagine que sua casa está pegando fogo. Que sentido teria parar para lamentar o descuido que causou o incêndio ou se preocupar com o que os vizinhos dirão quando souberem? Nenhum. O único sensato é concentrar-se no que pode fazer agora: sair, pedir ajuda, salvar o essencial. Esse mesmo princípio se aplica quando sua vida interior arde em modo de sobrevivência. O erro mais comum é tentar apagar todos os fogos ao mesmo tempo. Você quer resolver sua vida profissional, sua vida emocional, suas dívidas, sua saúde e seus relacionamentos de uma só vez. Mas essa ambição só intensifica a sensação de colapso. Marco Aurélio advertia: se o peso do amanhã o angustia, lembre-se de que hoje você carrega apenas o deste instante. O segredo está em dividir a carga, em não tentar resolver a vida inteira em um dia, mas focar no que pode governar agora mesmo. A versão de emergência da dicotomia do controle funciona como um triagem mental. Assim como um médico em um desastre não atende todos os feridos de uma vez, mas distingue o vital do secundário, você deve distinguir o que pode atender do que não está em suas mãos.
Sua respiração é vital. Seu tom é vital. Sua próxima ação é vital. A opinião alheia, o futuro incerto, os erros passados não o são neste momento. Faça a prova agora. Pense em um problema que o oprime. Faça 2 colunas. Na primeira, escreva o que depende de você nos próximos 10 minutos. Na segunda, o que não depende. Você notará que a primeira lista é breve. Respirar, organizar um passo, escrever uma nota, tomar uma pequena decisão. A segunda lista será longa e pesada, e é essa lista que você deve soltar. Se a carregar, afunda. Se a deixar, flutua. O modo de sobrevivência sempre empurra para o incontrolável. Diz a você: e se amanhã tudo falhar? E se nunca conseguir? E se os outros o julgarem? Mas a prática estoica o devolve ao presente. Agora mesmo, o que posso fazer? Essa é a pergunta que desarma a tempestade. Um exemplo cotidiano. Imagine que recebe uma mensagem que parece uma ameaça. Sua mente quer correr para todas as possibilidades. O que significará? O que pensarão de mim? O que acontecerá se isso se tornar público? Mas se aplicar a dicotomia de emergência, reduz o foco. O que depende de mim neste momento? Talvez apenas sua resposta breve e serena. Talvez apenas sua decisão de não responder no calor da emoção. Esse ato, pequeno mas governável, já muda o rumo. Sêneca advertia que a imaginação fere mais do que os fatos. Quando você vive preso ao que não controla, sofre 2 vezes, uma pelo que acontece e outra pelo que inventa. Mas quando volta ao controle, reduz o sofrimento ao que realmente existe. E o que existe quase sempre é mais suportável do que você imaginava. A dicotomia do controle não é resignação, é estratégia. Não significa cruzar os braços diante do que não depende de você, mas concentrar sua força no que está em suas mãos. E esse ato, repetido a cada instante, vai reconstruindo sua serenidade. Lembre-se disto. Quando sua vida parece desmoronar, não tente levantar o prédio inteiro. Coloque um tijolo. Respire uma vez com calma. Diga uma frase com clareza. Dê um passo na direção certa. Isso é o que depende de você. O resto, solte. Porque cada vez que carrega o que não pode controlar, reforça seu modo de sobrevivência. Mas cada vez que escolhe governar o que é seu, recupera o comando. O soldado em batalha não pensa em toda a frente, pensa no passo imediato. O marinheiro em tormenta não controla o mar, apenas ajusta a vela e o leme. Você, em modo de sobrevivência, não precisa controlar a vida inteira, apenas o próximo movimento. Então, da próxima vez que o caos o cercar, faça este exercício. Feche os olhos, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que depende de mim nos próximos 5 minutos? Faça isso. E deixe o resto em seu lugar, fora do seu controle. Esse ato tão simples é sua saída de emergência. Terceira lição estoica: substitua a urgência pela presença. O modo de sobrevivência tem um efeito devastador. Convence você de que tudo é urgente. Cada e-mail que chega parece decisivo. Cada mensagem parece crítica. Cada pendência parece uma catástrofe em potencial. E quando tudo é urgente, a vida inteira se transforma em um incêndio. Você vive correndo de um lado para o outro, apagando fogos que às vezes nem sequer existem, enquanto dentro de si cresce a sensação de que jamais alcançará a calma. Mas aqui há uma verdade que os estoicos descobriram há séculos. O urgente nem sempre é real. O que o consome não são os fatos, mas a interpretação que você faz deles. Sêneca expressou isso com crueza. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. O modo de sobrevivência se alimenta justamente disso, da sua imaginação descontrolada, da sua mente que multiplica cenários, do seu coração que bate como se cada instante fosse a última batalha. A chave está em substituir urgência por presença. Voltar ao momento. Retirar o combustível do fogo do alarme, focando-se no que você realmente pode fazer aqui e agora. Porque quando sua mente se projeta para todos os "e se" do futuro, você entra em espiral. Mas quando retorna ao presente com ações concretas, a tempestade perde força. Imagine isto.
Você está diante da sua mesa com uma lista interminável de tarefas. Olha o relógio e sente que o tempo não será suficiente. Seu coração acelera. Surge o pensamento: é impossível, não consigo fazer tudo. Essa é a voz do modo de sobrevivência. Mas se nesse instante você escolhe uma única ação presente, escrever 5 linhas, organizar 3 objetos, caminhar 10 minutos, algo muda. A urgência que parecia devorá-lo se reduz ao que está diante de você. A presença não elimina os problemas, mas lembra que só é possível resolvê-los um passo de cada vez. O corredor que enfrenta uma maratona não pensa nos 42 quilômetros de uma só vez. Pensa no próximo metro, no próximo passo. Da mesma forma, você não precisa carregar toda a sua vida em um instante. Só precisa cuidar do que está à sua frente. Marco Aurélio, em meio a campanhas militares e crises políticas, escrevia para se lembrar de concentrar-se na tarefa imediata. Não perca mais tempo discutindo como deve ser um bom homem. Seja um. Com essa frase, derrubava a urgência mental de justificar, planejar ou imaginar e voltava ao presente. Agir agora, aqui. Essa é a força da presença. O modo de sobrevivência confunde velocidade com eficácia. Faz você acreditar que quanto mais rápido correr, mais controle terá. Mas a verdade é o oposto. Quanto mais acelera, mais perde a clareza. A serenidade, ao contrário, nasce quando você reduz a velocidade e escolhe a presença. É então que pode distinguir o que importa daquilo que era apenas ruído. Um exercício prático para treinar isso. Quando sentir que tudo é urgente, pare e formule esta pergunta: qual ação pequena e concreta posso fazer, agora mesmo, que me traga de volta ao presente? Depois faça-a. Pode ser escrever um parágrafo, lavar um prato, dar uma curta caminhada, respirar conscientemente. Essa ação mínima não resolve toda a sua vida, mas desarma o alarme. Porque sua mente, ao ver que você agiu, entende que não está paralisado e reduz a intensidade do medo. A urgência é um ladrão silencioso. Rouba sua capacidade de saborear o que faz, rouba seu descanso, rouba sua clareza. Mas a presença devolve tudo isso. Quando você está presente no que faz, até o menor gesto se transforma em um ato de domínio interior. Não importa se escreve apenas 5 linhas. Você fez com plena atenção. Não importa se caminha 10 minutos. Você fez com consciência. Essa soma de momentos presentes constrói uma vida mais estável do que 1000 corridas urgentes. A filosofia estoica insiste que o único momento que você possui com certeza é o agora. O futuro não depende de você. O passado já não está em suas mãos. Só este instante é seu. Então, por que entregar sua energia a urgências imaginárias que ainda não existem? Cada vez que faz isso, reforça a corrente do modo de sobrevivência. Mas cada vez que escolhe presença, quebra um elo. Sêneca explicava com clareza: o que tememos é maior na imaginação do que na realidade. E essa é a raiz da urgência. A imaginação sem controle. Treinar sua mente para retornar ao presente é treiná-la para não se deixar arrastar por essa correnteza. Lembre-se disto: o urgente grita, o real sussurra. O urgente faz você correr. O real pede sua atenção. O urgente rouba sua energia. O real dá serenidade. Se aprender a distingui-los, já não viverá preso na corrida, mas no domínio do que realmente importa. Portanto, da próxima vez que sentir a pressão da urgência, faça uma pausa. Respire. Pergunte-se o que pode fazer agora, em 5 minutos, em um gesto concreto. Faça isso. E ao fazê-lo, perceberá que o alarme baixa, que o caos se organiza, que a vida volta a parecer habitável. Esse é o poder de substituir urgência por presença. Quarta lição estoica: a disciplina do assentimento. Em meio ao modo de sobrevivência, o mais perigoso nem sempre são as circunstâncias, mas as frases que sua mente começa a repetir. Não consigo lidar com isso. Vou fracassar. É demais para mim. Essas palavras chegam como visitantes não convidados, e se você não estiver atento, acabam se instalando como donos da sua casa interior.
O caos exterior se transforma em caos interior porque você aceitou como verdadeiros pensamentos que nunca passaram por exame. Aqui entra em jogo uma das práticas mais poderosas do estoicismo: a disciplina do assentimento. Epicteto ensinava que nem todo pensamento merece sua aprovação, que você não precisa assinar cada ideia que aparece em sua mente. A liberdade começa quando você aprende a dizer não ao que não é verdadeiro, necessário ou útil. Pense nisto. Você está prestes a enfrentar uma reunião importante e surge em sua mente a frase: "Com certeza vou cometer um erro." Esse pensamento chega sem pedir permissão. Mas o dano não é causado por sua aparição, e sim por sua resposta. Se você lhe dá assentimento, se diz sim, é verdade, seu corpo se tensiona, sua voz treme, seu desempenho é afetado. Mas, se você o submete a exame e decide não assiná-lo, a história muda. Pode substituí-lo por algo mais útil. Vou me concentrar no que depende de mim, uma resposta de cada vez. O resultado já não é paralisia, mas ação. A disciplina do assentimento é como um filtro. Cada pensamento que entra deve passar por 3 perguntas. É verdadeiro? É necessário? É útil? Se falhar em uma delas, não merece o seu sim. Essa prática não elimina o fluxo de pensamentos, mas impede que sua mente se transforme em um mercado onde qualquer um grita e você obedece. Marco Aurélio praticava isso todos os dias. Em suas meditações, escrevia sobre a importância de governar sua mente. Ele sabia que os pensamentos chegam como rajadas, mas insistia que a alma deve manter o comando. Dizia: sua mente será da mesma qualidade que os pensamentos que nela abrigar. Se você cultiva frases de derrota, viverá derrotado. Se cultiva frases de dignidade, viverá com firmeza. O modo de sobrevivência se alimenta de pensamentos automáticos. Seu corpo entra em alerta e sua mente começa a repetir o pior. Isso não tem saída. Não aguento mais. Mas essas frases não são fatos, são juízos. E os juízos você pode revisar. Aqui está o seu poder. Um exemplo cotidiano. Imagine que você enfrenta uma dívida. O pensamento automático: isso vai me destruir. Se você o assina, se lhe dá assentimento, entrará em desespero, se bloqueará e agravará a situação. Mas se o filtra, verá que não é verdadeiro, a dívida não equivale à destruição, não é necessário, não ajuda neste momento. E não é útil, o paralisa. Ao rejeitá-lo, você pode substituí-lo. Isso é um desafio. Vou enfrentá-lo passo a passo. A ação mínima se torna possível porque você não aceitou a mentira inicial. Sêneca advertia que a alma adoece quando aceita sem exame o que o medo dita. E essa é a essência do assentimento: decidir conscientemente quais crenças você permite e quais rejeita. Nem tudo o que você pensa merece se tornar sua verdade. Na prática, você pode treinar isso com um gesto simples. Quando surgir um pensamento sombrio, não o rejeite com violência. Observe-o, como quem olha alguém batendo à porta. Pergunte: quem é você? Que provas traz? Você me ajuda ou me afunda? Se não cumprir com seus critérios, não abra. Esse ato de examinar cria a distância suficiente para recuperar o comando. A linguagem também é fundamental. Sua mente obedece às ordens que você repete. Se constantemente diz "não posso", seu corpo seguirá essa ordem. Mas se substituir essa frase por "posso dar o próximo passo", a carga muda. Você não precisa prometer vitórias absolutas, apenas comprometer-se com a próxima ação. Isso basta para desativar o alarme. O modo de sobrevivência se quebra quando você introduz consciência em seu diálogo interno, porque o que mantém aceso esse estado não são apenas os problemas externos, mas a forma como você os nomeia por dentro. Se aprender a não dar seu sim a qualquer pensamento, a tempestade perde força. Imagine por um instante sua vida com essa prática aplicada diariamente. Cada vez que aparecer "não valho nada", você o examina e descobre que não é verdadeiro. Cada vez que ouvir "vou falhar", você o filtra e conclui que não é útil. Cada vez que sentir "não aguento mais", você o substitui por "posso" com o próximo passo.
Esse hábito, repetido centenas de vezes, reeduca sua mente. E uma mente reeducada não cai tão facilmente na armadilha da inferioridade nem na prisão do modo de sobrevivência. Lembre-se, você não escolhe quais pensamentos chegam, mas escolhe a quais dá poder. Essa é a disciplina do assentimento. E essa disciplina, praticada com constância, é um escudo contra o colapso. Porque, em meio ao caos, a diferença entre afundar ou manter-se de pé não está na quantidade de problemas, mas nas frases às quais você decide dar o seu sim. Portanto, da próxima vez que sua mente disser, não consigo lidar com isso, faça como faria um estoico. Submeta-o a exame. E se não for verdadeiro, necessário ou útil, não o assine. Substitua-o por uma frase que devolva o comando. Posso com a próxima ação. Esse pequeno gesto é um ato de liberdade. E a liberdade, em modo de sobrevivência, é a saída de que você mais precisa. Quinta lição estoica. Faça a triagem da sua vida. O colapso não acontece porque a vida seja impossível, mas porque tentamos carregar tudo ao mesmo tempo. Quando você vive em modo de sobrevivência, cada frente aberta parece reclamar sua energia. Problemas no trabalho, responsabilidades familiares, contas a pagar, conflitos emocionais, pendências acumuladas. Tudo compete por sua atenção, e você termina com a sensação de estar preso em uma tempestade perfeita, onde cada onda ameaça afundá-lo. Mas aqui está uma verdade que os estoicos já intuíram. Nem tudo tem a mesma importância. O erro está em acreditar que tudo o que é urgente é vital. Marco Aurélio advertia em suas meditações: ocupe-se apenas do que depende de você e do que é essencial para a virtude. Por trás desse ensinamento esconde-se um princípio que a medicina moderna chama de triagem. A triagem é um método usado por médicos em situações de desastre. Quando chegam dezenas de feridos ao mesmo tempo, eles não tentam atender a todos de uma só vez. Isso seria impossível. Em vez disso, classificam os casos vitais que precisam ser atendidos imediatamente, os importantes que podem esperar e os prescindíveis que não exigem atenção urgente. Essa priorização salva vidas. Na sua vida acontece o mesmo. Você não pode atender a todas as frentes ao mesmo tempo. Se tentar, acabará exausto, frustrado e com a sensação de que nada melhora. Mas se aplicar a triagem estoica, começa a organizar o caos. A técnica é simples. Faça 3 listas. A primeira com o vital, o que realmente não pode esperar, o que sustenta sua integridade e sua sobrevivência. A segunda com o importante, o que precisa de sua atenção, mas não hoje. A terceira com o prescindível, o que de fato não acrescenta valor e pode ser eliminado. Quando você está em modo de sobrevivência, tudo parece vital. Cada mensagem, cada opinião, cada pendência grita como se fosse questão de vida ou morte. Mas se parar e fizer o exercício com honestidade, descobrirá que pouquíssimas coisas são realmente urgentes. A maioria é ruído, e o ruído, por mais alto que soe, não merece sua energia. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que o desperdiçamos. Parte desse desperdício vem de não distinguir o vital do prescindível. Quando sua atenção se dispersa em tarefas que não mudam nada, você perde força para cuidar do que realmente importa. E no fim do dia, a sensação é a mesma: cansaço sem progresso. Vamos a um exemplo. Imagine que você está sufocado por pendências de trabalho, familiares e pessoais. Se aplicar a triagem, sua lista vital poderia incluir apenas 3 coisas: entregar aquele relatório-chave, conversar com seu filho sobre algo urgente, pagar uma conta que vence hoje. Todo o resto pode esperar ou ser eliminado. Mas se tentar abarcar tudo ao mesmo tempo, não fará nada bem e a angústia só aumentará. A triagem também exige um ato de coragem. Eliminar o prescindível. Não apenas adiar, mas soltar. Muitas vezes carregamos compromissos que não são nossos, expectativas que outros colocaram sobre nós, atividades que apenas alimentam a aparência. O estoico entende que a justiça também se aplica a si mesmo. Não é justo consigo continuar sustentando cargas desnecessárias.
Marco Aurélio pedia que lembrássemos a brevidade da vida como critério de decisão. Se o tempo é limitado, em que você vai investi-lo? Em atender cada ruído externo ou em cuidar do essencial? Essa pergunta é um filtro poderoso, porque o colapso não acontece por excesso de problemas, mas por falta de priorização. A prática estoica da triagem devolve clareza. Ao escrever suas 3 listas, você verá que sua carga real é muito menor do que parecia. Descobrirá que grande parte do que o angustia pode esperar ou desaparecer. E ao focar no vital, sua energia se concentra. A sensação de estar perdido em um labirinto se transforma na certeza de estar caminhando em linha reta para o que importa. Um detalhe importante: o vital nem sempre coincide com o que faz mais barulho. Às vezes, o mais importante não grita, mas espera em silêncio. O descanso que você adia, a conversa pendente consigo mesmo, a revisão de seus valores. Essas frentes, embora silenciosas, são vitais. Se você as ignora, cedo ou tarde, a fatura chega. A triagem é também um ato de temperança. Significa aceitar que você não pode com tudo e que não precisa poder com tudo. Significa reconhecer limites, algo que o modo de sobrevivência odeia, porque quer fazê-lo acreditar que você é responsável por absolutamente tudo. Mas a verdade estoica é outra. Você é responsável por suas escolhas, não pelo universo inteiro. Então, da próxima vez que sentir que tudo está desmoronando, faça uma pausa, pegue um papel e escreva: o que é vital hoje? O que é importante, mas pode esperar? O que é prescindível e devo soltar? Essa prática simples é como abrir janelas em um quarto cheio de fumaça. De repente você pode respirar, ver com clareza e se mover com direção. O colapso não é inevitável. É consequência de querer carregar mais do que corresponde. E a saída começa quando você reconhece que nem tudo tem o mesmo peso. Faça a triagem da sua vida e descobrirá que muitas de suas correntes eram imaginárias. Quando você vive em modo de sobrevivência, não é você quem decide. São seu medo, sua urgência e seu cansaço que governam. É levantar-se todos os dias com a sensação de estar à beira, sem ar, sem direção. E se você não fizer nada, esse estado se tornará sua vida inteira. Por isso, inscrever-se não é um gesto menor. É uma declaração de guerra contra essa inércia que o consome. Aqui você não encontrará distrações nem frases vazias. Aqui receberá toda semana lembretes e ferramentas estoicas para apagar o alarme interno, recuperar a clareza e voltar a sentir que sua vida é sua. Não se inscrever significa continuar carregando sozinho o peso da sua ansiedade, com a urgência que nunca se apaga, com a sensação de que vive sempre no limite. Inscrever-se significa ter à mão um refúgio, uma voz que lhe lembre que existe uma saída antes do colapso, que a serenidade se treina e que sua dignidade merece ser defendida. Se você reconheceu em si os sinais, não ignore este momento, porque a verdade é dura. O modo de sobrevivência não se rompe com boas intenções, se rompe com decisões. E esta é uma delas. Faça isso agora. Inscreva-se. Porque cada episódio pode ser justamente aquela palavra, aquela estratégia, aquele ensinamento que evitará que você caia de novo no mesmo abismo. Sua vida não foi feita para resistir apenas, foi feita para viver com clareza e virtude. Sexta lição estoica. Proteja sua atenção como uma fortaleza. Existe um recurso silencioso que determina a qualidade da sua vida muito mais do que você imagina. A sua atenção. Para onde você direciona sua atenção, vai também a sua energia, o seu tempo e a sua paz. O modo de sobrevivência sabe disso, e por isso a sequestra. Ele se alimenta da sua atenção dispersa, do seu olhar perdido em 100 coisas ao mesmo tempo, da sua incapacidade de distinguir o que merece foco daquilo que apenas rouba sua calma. Vivemos em um mundo desenhado para sitiar a sua atenção. Notificações que tocam a cada minuto, mensagens que exigem resposta imediata, notícias que exageram tragédias, redes sociais que exibem vidas perfeitas. Tudo grita: olhe para mim agora.
E se você não treinou a sua mente, acaba entregando sua fortaleza interior a qualquer um que bata à porta. O resultado é claro: você vive exausto, mas não pelo peso do essencial, e sim pelo desgaste do trivial. Sua energia se perde ao se comparar com o que vê em uma tela, ao discutir o que não pode mudar, ao se distrair com o que não o aproxima de seu propósito. E ao fim do dia, o que é vital continua pendente, mas já não resta força para atendê-lo. Isso é o modo de sobrevivência em sua máxima expressão. Saturação sem progresso. Os estoicos tinham consciência do valor da atenção. Marco Aurélio repetia a si mesmo, todas as manhãs, que devia cuidar do que deixava entrar em sua mente. Ele sabia que governar um império era menos difícil do que governar os próprios pensamentos. Dizia: a vida do homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Sua vida é o que você escolhe olhar, repetir e cultivar. Proteger sua atenção é erguer muralhas ao seu redor, não para se isolar do mundo, mas para decidir o que entra e o que não entra. Assim como um bom governante não deixa qualquer um atravessar o coração da cidade, você não pode deixar que qualquer estímulo ocupe sua mente, porque cada coisa que você permite se converte em semente. Algumas germinam em serenidade, outras em ansiedade. Faça um inventário honesto. Quanto tempo você dedica a coisas que realmente não constroem nada? Quantas vezes por dia se vê preso em discussões inúteis, em comparações que drenam sua energia, em hábitos que só alimentam a inércia? Esse é o preço de não proteger sua atenção. Você entrega sua vida ao que não importa. O modo de sobrevivência se ativa porque seu sistema está saturado de ruído. Cada notificação é um disparo de alarme. Cada comparação nas redes é um lembrete da sua suposta inferioridade. Cada notícia alarmista é mais um tijolo em sua ansiedade. E quanto mais você deixa entrar, mais difícil se torna distinguir o essencial do irrelevante. Aqui entra a prática estoica. Sobriedade na atenção. Assim como você cuida do que come para não adoecer seu corpo, cuide do que consome mentalmente para não adoecer sua alma. Filtre com rigor. Pergunte a si mesmo: isto que estou lendo, ouvindo ou vendo, fortalece meu caráter, ajuda-me a cumprir meu dever, devolve-me a calma? Se a resposta for não, feche a porta. Epicteto insistia que não somos livres até deixarmos de ser escravos de nossas impressões. A notificação que o distrai, o comentário que o irrita, a comparação que o diminui. Todos são correntes invisíveis se você não as examina. Mas quando para e decide o que merece sua atenção, recupera sua liberdade. Um exemplo prático: desligue notificações que não são vitais. Estabeleça horários concretos para revisar mensagens em vez de viver em resposta constante. Escolha com cuidado a quem segue e que conteúdo consome. Cerque-se de vozes que o elevem, não de vozes que o afundem. Crie espaços de silêncio em seu dia. 5 minutos sem tela, apenas consigo mesmo. Esses pequenos atos são tijolos com os quais você reforça sua fortaleza interior. Marco Aurélio impunha a si mesmo rituais de introspecção diária. Antes de dormir, revisava em que havia colocado sua atenção. Se tivesse desperdiçado energia no que não dependia dele, reconhecia para corrigir no dia seguinte. Essa prática, repetida, mantinha-o firme em meio às tempestades políticas e militares. E se ele pôde fazê-lo no caos de um império, você também pode fazê-lo no ruído do mundo moderno. Proteger sua atenção não significa se afastar de tudo o que é difícil, mas filtrar o desnecessário para ter energia diante do essencial. Significa deixar de entregar sua mente a quem lucra com sua ansiedade. Significa recuperar o direito de decidir onde coloca seu olhar e sua energia. A consequência é imediata. Quando limita o que entra, sua mente se acalma. Quando se concentra no vital, sua energia rende mais. E quando escolhe ambientes que nutrem seu caráter, começa a se sentir menos reativo e mais dono de si. Esse é o verdadeiro poder. Não controlar o mundo, mas controlar seu foco dentro dele. Lembre-se,
Sua atenção é um recurso político, como diziam os estoicos. Porque ao decidir a que dá espaço, decide a quem entrega poder sobre si. Se a entrega ao ruído, será súdito do caos. Se a entrega à virtude, será cidadão da sua própria liberdade. Portanto, faça de sua atenção uma fortaleza. Feche a porta ao ruído, abra espaço para a calma, dedique seu foco ao que depende de você. Porque em modo de sobrevivência, a atenção dispersa é uma sentença, mas a atenção protegida é a saída. 7ª lição estoica: microcoragens que quebram a inércia. O modo de sobrevivência tem um aliado silencioso e poderoso: a inércia. Quando você vive preso nesse estado, tudo dentro de você se convence de que é mais seguro não se mover. O medo sussurra que, se agir, vai falhar, que se falar, será julgado, que se decidir, vai se enganar. Então você se paralisa. E essa paralisia não é descanso, é um círculo vicioso que alimenta a sensação de inferioridade e desesperança. Os estoicos sabiam que a coragem não é uma emoção que aparece de repente, mas um músculo que se treina. Ninguém se torna valente por acidente. A valentia se constrói com pequenos atos de decisão repetidos dia após dia. Por isso, se você quer sair do modo de sobrevivência, precisa praticar o que chamo de microcoragens, ações mínimas, mas carregadas de intenção, que contradizem a voz do medo e quebram a inércia. Imagine isto. Você passa dias evitando responder a um e-mail que o incomoda. Cada vez que pensa em abri-lo, o estômago se contrai. O pensamento surge: melhor amanhã. Esse é o modo de sobrevivência falando. Mas você decide praticar uma microcoragem. Responde com 2 linhas. Não resolveu toda a sua vida, mas deu um passo que contradiz a sua paralisia. Esse ato, embora pequeno, tem um impacto desproporcional na sua mente. Você demonstrou a si mesmo que pode. Ou pense naquela ligação que você adia há semanas. O medo convence de que será desconfortável, que você não saberá o que dizer, mas escolhe discar o número. Talvez a conversa não saia perfeita, mas o importante é que você escolheu agir em vez de permanecer parado. Essa é a essência das microcoragens. Não esperar sentir-se seguro, mas mover-se apesar do medo. Marco Aurélio lembrava-se todas as manhãs de que precisava levantar-se e cumprir o seu papel, mesmo sem vontade. Fui feito para permanecer na cama e sentir calor? Perguntava a si mesmo. E respondia: não, fui feito para a ação. Esse diálogo interior é uma microcoragem. É escolher o certo quando a inércia pede que você fique imóvel. O problema do modo de sobrevivência é que a mente transforma cada ação em montanha. Responder a uma mensagem parece escalar um cume. Falar em público parece enfrentar um exército. Estudar 30 minutos torna-se impossível. Por isso, é necessário reduzir a magnitude e agir no pequeno. Uma microcoragem desfaz a montanha e a transforma em um degrau. Um exercício prático. Escolha 3 microcoragens por dia. Não mais. Que sejam claras, mínimas e realizáveis. Pode ser enviar uma mensagem pendente, dizer um não que você temia, dedicar 15 minutos ao estudo, sair para caminhar. Escreva-as e cumpra-as. Não subestime o poder delas. São pequenas gotas que, com o tempo, desgastam a rocha da inércia. Epicteto ensinava que não temos poder sobre o que sentimos, mas sim sobre o que fazemos com o que sentimos. Você não pode evitar que o medo apareça, mas pode decidir agir apesar dele. E cada vez que faz isso, o medo perde força. Coragem não significa não ter medo. Significa não obedecê-lo cegamente. As microcoragens também transformam o seu autoconceito. Quando você passa tempo demais em modo de sobrevivência, começa a se ver como incapaz, fraco, preso. Mas cada ato de coragem, por menor que seja, contradiz essa identidade. Você começa a se ver como alguém que responde, que age, que enfrenta. E pouco a pouco, essa nova narrativa substitui a antiga. Pense assim: se a cada dia você pratica 3 microcoragens, em um ano terá acumulado mais de 1000 atos de coragem. Nenhum, isoladamente, parece monumental,
mas juntos constroem um caráter forte. É assim que a coragem se torna músculo, com repetições constantes. Sêneca dizia que não devemos esperar por uma grande prova para treinar a virtude. A virtude se exercita no cotidiano, nas pequenas decisões, no que parece insignificante. Se você treina a coragem no pequeno, estará preparado para o grande. O modo de sobrevivência quer que você espere sentir-se pronto. Mas esse momento nunca chega. É a ação que gera segurança, não o contrário. Por isso, da próxima vez que a inércia o paralisar, lembre-se, você não precisa resolver tudo, apenas escolher um ato mínimo que contradiga o medo. Isso basta para começar a sair do círculo. Imagine por um instante se amanhã você escolher 3 microcoragens, talvez responder a um e-mail, estudar 15 minutos e dar um passeio. Ao fim do dia, não terá mudado o mundo, mas terá mudado a si mesmo. E essa mudança é a que, com o tempo, quebra a corrente do modo de sobrevivência. A coragem não se mede por feitos épicos, mas pela constância das suas microdecisões. É aí que se treina a liberdade. É aí que se recupera a dignidade. É aí que a inércia se quebra. Então decida hoje. Quais serão suas 3 microcoragens? Escreva-as, cumpra-as e celebre cada uma. Porque cada vez que escolhe agir apesar do medo, você recupera um pedaço da sua vida. E quando soma muitos pedaços, a vida volta a ser sua. 8ª, lição estoica. Reenquadre o sinal corporal. Seu corpo sempre fala. Às vezes em sussurros, às vezes em gritos. Um nó no estômago, um batimento acelerado, um peso no peito, uma dor de cabeça. São sinais que, em modo de sobrevivência, você interpreta automaticamente como ameaças. Algo está errado. Não aguento mais. Isso me supera. E essa interpretação multiplica o mal-estar. O que era apenas um sinal fisiológico se transforma em um monstro mental. O problema não é o fato de o corpo falar, mas o fato de você ter aprendido a lê-lo com medo. A aceleração do coração, que em outra circunstância poderia ser vista como energia, você interpreta como sintoma de colapso. O suor nas mãos, que é apenas preparação natural, você transforma em evidência de incapacidade. O corpo avisa, mas você o castiga. Os estoicos ensinavam que não nos ferem os fatos, mas a opinião que temos sobre eles. Essa máxima também se aplica às sensações corporais. O fato é que o coração bate mais rápido. O julgamento é: isso significa que vou fracassar, que estou fraco, que não consigo. Se você muda o julgamento, muda a experiência. O corpo não é inimigo, é aliado. Ele não o ataca, informa. Imagine um soldado no campo de batalha. Seu coração bate forte, seus músculos tremem, sua respiração se acelera. Ele poderia interpretar isso como medo paralisante, mas também pode ver como realmente é: preparação fisiológica para responder. Seu corpo se ativa porque precisa de mais oxigênio, mais energia, mais atenção. O que decide o resultado não é o sinal, mas a leitura que se faz dele. O modo de sobrevivência prende você porque traduz mal os sinais. Cada alerta físico se transforma em argumento da sua fragilidade. Mas você pode reenquadrá-los como avisos de que o organismo está pronto para agir. Obrigado por avisar. Você pode dizer ao coração quando ele dispara. Obrigado por me preparar. Pode responder às mãos suadas. Esse gesto simples transforma medo em gratidão, a sensação de ameaça em um sinal de preparação. Marco Aurélio lembrava que o corpo é instrumento da alma, não seu inimigo. Ele dizia: a vida do homem é guerra e estada em terra estrangeira. A guerra exige preparação, e essa preparação, às vezes, é desconfortável. Não interprete esse desconforto como condenação. Viva-o como parte natural do seu treinamento. Um exercício prático: da próxima vez que sentir tensão no corpo, não fuja dela. Faça uma pausa e nomeie: meu coração bate rápido, meu estômago se contrai, minhas mãos tremem. Em seguida, pergunte-se: para o que isso está me preparando? Essa pergunta transforma a experiência. O que antes era motivo de medo se torna um lembrete de que seu corpo está ao seu lado. Sêneca advertia que a imaginação multiplica as dores. Se você tem um sintoma leve e o interpreta com medo,
sua mente o transforma em tormento. Mas se o observa com serenidade, reduz-se ao que realmente é: um sinal passageiro. Ao reenquadrar, você retoma o governo. Pense no atleta antes de uma competição. Ele sente nervosismo, o coração bate forte, a respiração muda. Se interpretar esses sinais como medo, seu desempenho cai. Se os vir como energia disponível, seu desempenho sobe. A diferença não está no corpo, mas na mente que o interpreta. Você pode fazer o mesmo na sua vida cotidiana. O modo de sobrevivência quer que você lute contra o seu corpo, que o veja como traidor. Mas o estoicismo convida à reconciliação, a ouvi-lo como ouviria um mensageiro fiel. Não para obedecê-lo cegamente, mas para usar sua informação com sabedoria. Imagine agora como seria sua vida se, cada vez que sentisse ansiedade, em vez de pensar, isso está me destruindo, pensasse, isso está me avisando que devo focar. Se, em vez de rejeitar o cansaço, dissesse, é um sinal de que devo cuidar do meu instrumento. Essa releitura transforma o corpo em mestre. A prática estoica aqui não é negar as sensações, mas dar a elas um novo enquadramento. Quando surgir a tensão, em vez de dizer, isso me supera, diga, isso é energia que posso redirecionar para o dever imediato. Use essa ativação para se mover, cumprir seu papel, dar o próximo passo. Lembre-se, o corpo grita para que o logos, a razão, decida. Ele não foi feito para ser seu carcereiro, mas seu sentinela. Ele o avisa do que acontece para que você escolha como responder. E se aprender a agradecer pelos avisos, em vez de temê-los, sua vida deixará de ser uma luta constante contra si mesmo. Então, da próxima vez que sentir um nó no estômago ou o coração disparado, não diga, estou afundando. Diga, é meu corpo me lembrando de que estou vivo e posso agir. Essa reinterpretação é um ato de liberdade, porque quando você muda a leitura, o sinal deixa de ser ameaça e se transforma em oportunidade. O modo de sobrevivência se sustenta porque você acredita que seu corpo é prova da sua fragilidade. O estoicismo ensina a vê-lo como prova da sua força. E essa diferença muda tudo. 9ª lição estoica. Descansar é um dever moral. O modo de sobrevivência carrega uma mentira perigosa. Ele convence você de que descansar é perder tempo. Sussurra que parar equivale a fracassar, que dormir é luxo para os fracos, que respirar com calma é um privilégio que você não pode se permitir. Sob essa voz, você trabalha até a exaustão, resolve sem pausa, corre sem direção. Mas essa corrida não é força, é autodestruição. O descanso, para os estoicos, não era preguiça, mas estratégia. Eles entendiam que o corpo e a mente são os instrumentos com os quais cumprimos nosso dever no mundo. E todo instrumento precisa de cuidado. Um soldado que não afia sua espada termina indefeso na batalha. Um músico que não cuida de seu instrumento desafina mesmo que tenha talento. Da mesma forma, um ser humano que não descansa perde clareza, virtude e serenidade. Marco Aurélio, imperador sobrecarregado de responsabilidades, lembrava a si mesmo que devia preservar a mente em calma. Sabia que sem esse cuidado, seu julgamento se nublaria. Epicteto explicava de outra perspectiva. Não é livre quem não sabe governar o corpo e os impulsos. E governar implica também saber quando parar. O modo de sobrevivência transforma o descanso em culpa. Diz a você, se parar, perde. Se dormir, os outros o superarão. Se respirar, é porque não está fazendo o suficiente. Essa mentalidade leva a render cada vez menos, porque sua energia se desgasta como uma vela acesa pelas duas pontas. E quando chega o colapso, você entende tarde demais que parar não era perda, mas investimento. Sêneca advertia que quem não sabe descansar não sabe viver. Para ele, o ócio não era inatividade, mas tempo produtivo de reflexão, leitura e contemplação. Era o espaço onde a alma se fortalece. Hoje confundimos descanso com distração. Acreditamos que descansar é encher a mente com mais ruído. Redes sociais, notícias, entretenimento frenético,
Mas isso não é descanso, é anestesia. O verdadeiro descanso é aquele que restaura seu instrumento, o corpo e a mente. Pense assim: um corredor não melhora apenas nos treinos, mas nas pausas em que o músculo se recupera e se fortalece. Um estudante não aprende apenas nas horas de estudo, mas também no sono, quando o cérebro consolida o que memorizou. O descanso faz parte do progresso, não é obstáculo a ele. Quando você vive em modo de sobrevivência, seu corpo envia sinais claros de que precisa parar. Cansaço extremo, irritabilidade, erros constantes, lapsos de memória. Mas em vez de ouvi-lo, você o força ainda mais. Assim, o corpo termina cobrando a dívida com doenças, crises nervosas, colapsos emocionais. O descanso que você não dá voluntariamente, mais cedo ou mais tarde, a vida arranca à força. Descansar, entendido como dever moral, significa respeitar a si mesmo. Significa reconhecer que seu valor não está em quantas horas trabalha, mas na qualidade de sua presença. Significa aceitar que você não é máquina, é humano, e que a temperança, uma das virtudes estoicas, consiste em encontrar a medida justa entre a ação e a pausa. Na prática, isso se traduz em hábitos concretos. Estabeleça pausas curtas durante o dia, 5 minutos para respirar, se hidratar, caminhar. Não veja isso como perda, mas como calibração do seu instrumento. Reserve horas suficientes de sono e defenda-as como defende seu trabalho. Lembre-se, Marco Aurélio, no meio do governo de um império, encontrava espaço para escrever, refletir e descansar a mente. Por que você não faria o mesmo? O descanso também exige atenção à qualidade, não apenas à quantidade. Dormir muitas horas com a mente cheia de ruído não restaura. É preciso criar condições, desligar telas antes de dormir, preparar um ambiente de calma, liberar a mente com uma breve escrita antes de deitar. Isso não é capricho, é disciplina. E disciplina também significa saber parar. O modo de sobrevivência glorifica o sacrifício constante, a agenda saturada, as olheiras como medalhas. Mas os estoicos glorificavam a serenidade. O verdadeiro triunfo não é trabalhar até se quebrar, mas viver em equilíbrio, sem trair sua saúde nem seu propósito. Lembre-se, descansar não é render-se, é preparar-se. Cada pausa breve que você faz é um ato de justiça consigo mesmo. Cada hora de sono que você respeita é um voto de dignidade. Cada respiração consciente em meio ao caos é um lembrete de que sua vida pertence a você, não à pressa. Na próxima vez que a voz do modo de sobrevivência disser, se parar, perde, responda com a sabedoria estoica. Se não paro, perco a mim mesmo. Essa é a diferença. Porque parar não é fugir do dever, é cuidar de si para cumpri-lo melhor. Faça do descanso o seu dever moral. Não apenas porque precisa, mas porque é o correto. Porque a virtude também se mede em como você cuida de si para poder cuidar dos outros. E porque uma alma exausta jamais poderá viver em serenidade. 10ª lição estoica. Pratique a saída antes de precisar dela. O erro mais comum ao viver em modo de sobrevivência é acreditar que você conseguirá improvisar sua saída em meio à tormenta. Você pensa que quando o colapso chegar, encontrará clareza, que em meio ao caos terá calma suficiente para desenhar sua estratégia. Mas a verdade é dura. Se esperar até estar à beira para pensar no que fazer, já será tarde demais. Os estoicos tinham uma prática fundamental chamada premeditatio malorum, a premeditação dos males. Eles não a usavam para se obcecar com o futuro, mas para treinar mentalmente como responderiam diante da dificuldade. Era um exercício de preparação psicológica que reduzia o impacto do medo. Porque quando a adversidade chegava, eles já haviam ensaiado sua resposta. Aplicar isso à sua vida significa praticar a saída antes de precisar dela. Significa desenhar um protocolo claro para quando sua mente entrar em alarme, de modo que você não dependa da improvisação. Assim como um piloto ensaia emergências no simulador ou um soldado treina sua reação antes da batalha, você precisa treinar sua saída do modo de sobrevivência. Imagine que você está no meio de uma crise de ansiedade. Seu corpo treme, seu coração acelera,
Sua mente corre 1000 vezes mais rápido que sua respiração. Nesse momento, é difícil pensar com clareza. Mas se você já tiver um protocolo ensaiado, não precisa pensar. Você age. Segue os passos que já definiu. Esse protocolo pode ter 5 movimentos simples. 1. Nomear seu estado. Estou em modo de sobrevivência. 2. Reduzir o foco. Levar a atenção à respiração ou a uma ação mínima. 3. Fazer algo concreto. Escrever 2 linhas, organizar 3 objetos, caminhar 10 minutos. 4. Revisar seu padrão. Estou medindo por status ou por virtude? 5. Descansar brevemente. Respirar fundo, hidratar-se, fechar os olhos por alguns minutos. Esse roteiro não elimina a dificuldade, mas lhe dá direção. É a corda que o guia para fora em meio a um incêndio. Marco Aurélio ensaiava mentalmente os obstáculos que poderia enfrentar no dia. Escrevia que encontraria pessoas egoístas, ingratas, arrogantes, mas que não deveria se deixar arrastar por elas. Ao premeditar, não se surpreendia quando acontecia, já havia praticado. Esse treinamento o tornava mais forte do que qualquer improvisação. A vida moderna está cheia de simulacros, de incêndio, de terremoto, de evacuação. Sabemos que, em meio ao pânico, a mente se bloqueia. Por isso praticamos antes. Então, por que não aplicar o mesmo à mente e ao coração? O modo de sobrevivência é um incêndio interior e também requer um plano de evacuação praticado com antecedência. Sêneca explicava assim: o homem que se preparou para a adversidade já venceu parte dela. Antecipar não é sofrer 2 vezes, mas reduzir o impacto quando ela chegar. É como quem leva um guarda-chuva antes de chover. Não detém a tempestade, mas evita ser surpreendido pela água. Na sua vida, praticar a saída significa ter rituais claros de retorno à calma. Pode ser um caderno onde você escreve seus pensamentos para organizá-los. Pode ser um espaço breve de respiração consciente. Pode ser uma lista com seus valores essenciais para lembrar o que realmente importa. O importante não é a forma, mas que você tenha ensaiado tantas vezes que, quando o momento chegar, seu corpo e sua mente sigam automaticamente. O modo de sobrevivência quer que você acredite que a saída é impossível, que está condenado a viver em alarme. Mas a preparação rompe essa mentira. Quando você ensaia seu protocolo, mostra à sua mente que existe um caminho, que existe uma saída. E essa certeza, mesmo antes de ser usada, já reduz o medo. Imagine que a cada dia você pratique seu protocolo mesmo sem precisar. Você nomeia seu estado em voz baixa, respira fundo, realiza uma ação mínima, revisa seu padrão, descansa por um momento. Esse treinamento cria um sulco em sua mente. E quando a tormenta real chegar, você percorrerá esse sulco sem esforço. Não porque o medo não apareça, mas porque já existe um caminho traçado para atravessá-lo. Epicteto ensinava que não devemos esperar a adversidade para aprender a viver com dignidade. A dignidade se treina na preparação, e essa preparação não elimina a espontaneidade, ao contrário, a fortalece. Dá a liberdade de não ser arrastado pelo pânico, mas de caminhar com passo firme mesmo em meio à tempestade. A prática estoica de antecipar e preparar não torna a vida fria, mas estratégica. Ela lembra que sua mente não deve ser vítima de cada onda de urgência, mas capitã que já conhece a rota, e um capitão preparado pode guiar mesmo em mares violentos. Então escreva seu protocolo. Ensaie-o todos os dias. Faça dele parte da sua vida antes de precisar. Porque quando o modo de sobrevivência bater à sua porta novamente, você não terá que improvisar. Terá uma saída já praticada, uma corda já estendida, uma bússola já calibrada. E isso marcará a diferença entre o colapso e a serenidade. A saída antes do colapso. Percorremos juntos um território que muitos preferem evitar. O de reconhecer que não estão vivendo, mas apenas sobrevivendo. Esse modo de sobrevivência que se instala silenciosamente, que rouba sua calma, que o faz correr sem direção, que o convence de que descansar é render-se e que a urgência é a única coisa real. Se você chegou até aqui, é porque já intuiu a verdade.
Não pode continuar vivendo com o alarme ligado. Não pode continuar normalizando um estado que desgasta seu corpo, turva sua mente e resseca sua alma. O modo de sobrevivência não é um defeito pessoal, é uma reação humana. Seu corpo e sua mente entram em alerta quando percebem perigo. O problema surge quando esse alerta permanece aceso, mesmo quando não há perigo real. É aí que sua vida se transforma em um campo de batalha que nunca termina. E é aí que você precisa lembrar o que os estoicos descobriram há séculos. A vida não se trata de apenas resistir, mas de viver com virtude e serenidade, mesmo em meio à tormenta. Ao longo destas 10 lições, vimos que a saída existe, e que ela começa com passos mais simples do que você imaginava. Nomear seu estado para recuperar o comando. Recordar a dicotomia do controle em versão de emergência para não se desgastar com o que não depende de você. Substituir a urgência pela presença para que a imaginação não o fira mais do que os fatos. Treinar a disciplina do assentimento para não assinar pensamentos destrutivos. Fazer triagem de sua vida para distinguir o vital do prescindível. Proteger sua atenção como uma fortaleza para não entregar sua mente ao ruído. Praticar microcoragens diárias para romper a inércia do medo. Reenquadrar os sinais corporais como avisos e não como condenação. Assumir o descanso como um dever moral e não como um luxo culpado. E, finalmente, praticar a saída antes de precisar dela, para não improvisar em meio ao caos. Cada uma dessas lições é um lembrete de que sua liberdade não está em mudar o mundo externo, mas em governar seu mundo interno. Porque o colapso não chega apenas pelo que acontece fora, mas pela forma como você responde dentro. E é aí que está o seu poder. Imagine agora sua vida se aplicar esses ensinamentos com constância. Imagine levantar-se e, em vez de correr com a mente transbordando, nomear seu estado com clareza. Imagine enfrentar um problema não com o desespero de resolvê-lo todo, mas com a calma de atender apenas o que depende de você. Imagine não sentir-se devorado pela urgência, porque você treinou a presença. Imagine descansar sem culpa, sabendo que é parte de seu dever moral. Imagine ter um protocolo claro quando a tormenta chegar. Esse futuro não é utopia, está ao seu alcance, mas requer decisão, requer coragem, requer praticar todos os dias o que aqui você ouviu. Os estoicos não falavam a partir da comodidade, mas a partir da dor de guerras, perdas, escravidão, crises. Se eles puderam encontrar serenidade em meio ao caos, como não poderia você, que já tem seus ensinamentos como bússola? O choque emocional que quero deixar é este. Se você não escolher sua saída, o modo de sobrevivência escolherá por você. E a escolha dele é sempre a mesma: o colapso. Não espere chegar lá. O sinal já está aceso. O alarme você já ouviu. Este é o seu momento de agir. E aqui entra seu compromisso. Não apenas pense, declare. Porque o que você declara em voz alta e escreve se converte em parte de sua identidade. Quero que deixe nos comentários como lembrete, como bandeira, como testemunho para outros que também vivem presos nesse estado. A frase é simples, mas poderosa. Antes do colapso, escolho minha saída. Faça dela seu mantra. Escreva-a, repita-a, compartilhe-a. Porque cada vez que a disser, lembrará sua mente de que você não está condenado ao modo de sobrevivência, de que tem um caminho, de que pode decidir. E antes de terminar, quero convidá-lo a algo mais. Se esta mensagem ressoou com você, se sentiu que era exatamente o que precisava ouvir, não pare por aqui. Inscreva-se para continuar aprofundando neste caminho estoico. Não porque a inscrição seja apenas mais um número, mas porque cada novo episódio é uma ferramenta, um lembrete, um refúgio para quando a vida voltar a pesar. Este canal é um espaço para aqueles que não se conformam em apenas sobreviver, mas que querem viver com propósito, com dignidade, com virtude. A serenidade não se constrói em um dia. Treina-se. E aqui, juntos, estamos treinando. Cada inscrição é um ato de resistência contra o ruído do mundo, um voto a favor de sua liberdade interior. Então, não hesite. Inscreva-se,
Comente seu compromisso e permaneça próximo desta comunidade, porque o sinal já foi dado e agora depende de você escutá-lo. Não se esqueça, antes do colapso, escolha sua saída. Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de se aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que poderia ajudá-lo justamente naquele momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que o lembre de quem você é. Não nos seguir é arriscar-se a perder justamente aquela lição que poderia devolver a paz que você tanto busca. Até que nos encontremos novamente, lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.